Minha vida é muito abençoada. Eu não tenho do que reclamar. Moro com meus pais e sou filho único. Tenho 13 anos de idade e sempre procurei o máximo ser útil. Ajudando em casa, é claro, ou em qualquer lugar que seja necessário. Até atravessar uma bela senhorinha na rua, eu sempre estou à disposição. Eu moro em São Paulo e hoje vamos nos mudar para Portugal. Meu pai conseguiu uma oportunidade de emprego irrecusável. E minha mãe faz alguns trabalhos como escritora, e isso não seria um problema para ela. Contudo, meus amigos são todos daqui. No começo eu fiquei bastante triste com esta notícia, ter que abandonar tudo para uma nova vida. Mas como eu sou um menino bastante positivo, resolvi pensar nas vantagens, novos lugares, novo colégio, novas amizades. Quem sabe eu até conheça Cristiano Ronaldo pessoalmente, ou ao menos em algum evento. Acredito que vai ser demais. Me chamo Felipe e acredito que vim para este mundo para fazer algo especial. Sinto isso em mim. Eu vou mudar a minha vida e a vida de todos que estão em minha volta. Farei a diferença para este mundo. Peguei as minhas coisas e fomos a caminho à nossa mais nova jornada. A viagem foi bastante cansativa. Graças a Deus eu estava com a minha companhia belíssima do meu Nintendo Switch. Tive tempo de me atualizar e evoluir alguns níveis no Zelda. Ao chegar na minha mais nova casa, eu fiquei impressionado. O lugar era lindo, não tão afastado da cidade. Tinha cerca de 3 andares, bastante espaçoso também. Nos fundos da casa havia um porão muito grande e próximo dali tinha uma pequena floresta e uma cachoeira linda. O lugar era quase um paraíso. Comentei com meus pais que iríamos nos dar muito bem por lá. Então seguimos nossas vidas normalmente, eu indo para o colégio fazendo novos amigos, meu pai no seu trabalho recebendo vários elogios e minha mãe com os seus novos projetos. Conseguimos até contratar uma diarista para nos ajudar nas tarefas durante o dia da semana. O único problema é que às vezes eu me sinto um pouco solitário. Meu pai passa bastante tempo no seu trabalho, minha mãe também vive sempre ocupada. Eu gosto de jogar videogame, é claro, até o momento que eu chego a me cansar. Até pedi para os meus pais me dar um cachorro para me fazer companhia. Eles falaram que iria pensar no meu caso. Um certo dia, eu estava deitado no telhado de casa mexendo no celular e olhando para as estrelas. Estava uma noite linda. De repente, uma luz muito forte surgiu no céu. Então consegui acompanhar uma estrela cadente cair. Eu não sou muito de acreditar, mas resolvi fazer um belo de um desejo. Eu sei que isso é meio clichê, mas o que mal me faria? Para minha surpresa, um barulho enorme se fez próximo da minha casa. E de lá, uma outra luz surgiu. Eu decidi investigar. Fui correndo até lá com a minha lanterna. Ao chegar no local, havia algo bem semelhante a um ovo quebrado. Um casco. Eu não sei definir o que era. No começo eu achei que fosse um meteoro. Foi aí que eu tomei um susto. Tinha uma pequena criatura ali deitada no chão, fazendo um leve gruído. Era como se fosse um bebê recém-nascido, algum tipo de animal, mas eu já sabia que não era daqui. Esta era a bendita estrela cadente no qual havia caído. No começo eu pensei em chamar meus pais. Certamente eles iriam chamar a polícia a fim de investigar. Iriam levar a criatura e ganharíamos o nosso famoso 30 minutos de fama. Entretanto, pensei em vários cientistas explorando e estudando a tal criatura, de uma maneira a ponto de dissecá-la e fazer diversas experiências. Eu acabei ficando com dó. Vou tentar descrever para vocês como que é ela. Ele tem o tamanho de uma tartaruga, possui 4 braços e 2 pernas. Seu rosto é semelhante a um lagarto. Não possui dentes aparentemente, por ser mais novo, mas havia um detalhe bem interessante nele. Ele é totalmente azul, com algumas manchas pretas no seu corpo, bem suave. Eu resolvi pegá-lo e levei para o porão dos fundos da minha casa. Sei que meus pais não são de entrar lá. Decidi ficar um tempo com ele para tentar ter uma ideia melhor em simplesmente entregá-lo para as autoridades. Eu levei algumas bolachas para ele, levei leite e até frutas. O desafio agora seria entender melhor o que poderia fazer para alimentá-lo. No começo foi bem difícil, ele não aceitava nada. Ele fazia uma cara de quem estava chorando como se fosse um bebê, mas não saía som algum. Entretanto, a minha cabeça começava a doer muito quando ele fazia isso, e eu chegava a ficar até com uma náusea, alguma vontade de vomitar. Após algumas tentativas falhas,
Eu vi que ele aceitou algo que acabei levando para ele. Era fígado mal passado. Ele sugou todo o caldo e depois comeu o restante. Foi algo maravilhoso. Afinal, eu odeio fígado. Eu estava observando ele se alimentar e resolvi dar um nome para ele. Eu vou chamá-lo de Baby Blue. Blue supria minha carência em estar sozinho quando meus pais não estavam lá. Ele era como se fosse o meu novo pet. Eu até pedi para minha mãe comprar mais fígados e coração de galinha. Ele adorava. Ele chupava o seu sangue e depois comia. Depois de alguns meses, Blue começou a adquirir alguns dentes em sua boca. Era mais fácil para ele conseguir mastigar. Quando pequeno, eu mastigava as comidas para ele. Odiava essa parte em alimentá-lo. E depois dava para ele comer, facilitando assim o processo. Blue tinha algum tipo de metabolismo bastante acelerado. Ele cresceu bastante em um mês. Seu tamanho já estava batendo a minha cintura. Parecia um cachorro grande. Certa vez, Blue estava bastante agitado, destruindo tudo no porão. Minha sorte é que meus pais não estavam lá em casa. O barulho que ele fez com certeza iria chamar a atenção. Então eu fiquei em sua frente, cantei uma música calma e depois disse para ele bem suave: Blue, fique tranquilo, eu estou aqui com você. Ele se acalmou, mas vi que acabei me machucando. Foi um corte fundo no braço. Não foi culpa dele. Eu até cheguei a ir ao hospital depois. Menti para meus pais dizendo que eu caí de bicicleta. Felizmente, eles acreditaram. Um certo dia, minha mãe chegou dizendo que teria uma surpresa. Eles me deram um cachorrinho. Eu realmente fiquei muito feliz. Contudo, teria que dividir minha atenção a 2 bichinhos agora. No começo, até tentei juntá-los, mas Blue crescia muito rápido. Ele iria machucar o pobre animal. Decidi separar as funções. De manhã eu levava Sansão para passear. Pela noite, sem ninguém ver, é claro, eu levava o Baby Blue. Eu estava muito feliz. Passei um ano incrível com os meus bichinhos. Até que um dia fatídico, aconteceu algo bastante triste. Estava chovendo muito. Então eu vi no quintal apenas a coleira de Sansão. Não o encontrei. Procurei ele por vários lugares. Infelizmente, ele foi dado como desaparecido. Meus pais queriam me dar um outro cachorro. Eu decidi não aceitar. Desde então, dei minha atenção total para o Blue. O problema é que ele já estava maior do que eu. Estava aproximadamente com 1,70 m de altura. Como eu conseguiria esconder esse pobre bichinho? Eu estava comemorando o aniversário de 2 anos de Blue. Me surpreendi ao fato de ninguém ainda conhecê-lo. Graças a Deus. Eu passei bastante pela noite com ele. Certa vez, uma das nossas diaristas quase nos pegou. Tá certo que ela nunca mais apareceu para limpar a nossa casa. E também, minha mãe tentou contatá-la de novo. Ela era muito boa. Ela era uma baita profissional. Infelizmente, ninguém mais soube o seu paradeiro. Um dia eu estava em casa quando percebi que meu pai não apareceu mais à viagem. Eu e minha mãe estávamos bastante preocupados. Ficamos dias ligando para a empresa e eles também não sabiam nos informar. Foi uma época bastante difícil. Minha mãe ficou até em depressão. Eles se amavam muito e eu, por mais que não era tão próximo assim do meu pai, eu o amava também. Eu encontrei a sua mala de trabalho próximo à entrada do porão no quintal. Eu realmente não sei o que aconteceu com ele. Foi aí que algo aconteceu no qual mudou a minha vida. Eu estava chegando em casa, depois de uma viagem que tive no colégio. Me certifiquei de deixar bastante comida e suplementos para o Blue, no porão antes de viajar. Ao chegar em casa, estava chamando pela minha mãe. Minha mãe já não comia mais, não se animava direito. Eu praticamente cuidava dela na cama até se recuperar após o sumiço do meu pai. Ao chegar em seu quarto, Blue estava lá, sugando todo o sangue da minha mãe. Eu fiquei pálido. Gritei para ele soltar. Ele virou para mim e pela primeira vez ele disse: Não. Blue estava falando comigo. Eu fiquei sem ter o que fazer. Vi meu animal devorar minha própria mãe. Chorando com aquela cena, minha mãe estava se despedindo de mim, me dizendo que me amava. Todos os dias eu fiquei encarregado de alimentar Blue. Eu não saí correndo de lá. Não chamei a polícia, pois aquilo era responsabilidade minha. Todos os dias eu tentei ver quais era sua fraqueza, dando comidas envenenadas, chumbinho e até mesmo ácido. No máximo que acontecia era ouvir ele dizer:
azedo, muitas vezes gostoso. Eu tinha que sair pela madrugada, a fim de pegar moradores de rua para levar para o Blue se alimentar. Era toda vez pela noite. Pessoas maldosas que tentavam me assaltar. Já tomei até facadas por isso, mas o intuito era reagir e deixá-las desacordadas para levar para Blue. Até garotas de programa eu levei para ele. Que Deus me perdoe por isso. Mas se eu não fizer isso, ele iria sair e causar um caos em todo mundo. Então, um dia eu fiquei doente. Não conseguia sair mais da cama. Blue já estava enorme. Todos os dias eu me esforçava ao máximo para trazer comida para Blue. Era o meu fardo. Blue já estava do tamanho de uma casa. Infelizmente, meu medo aconteceu. Ele simplesmente sumiu. Depois de 2 meses, eu vi Blue no noticiário. Ele estava devastando vários lugares, se alimentando de pessoas nas ruas. Nenhum exército conseguiu pará-lo. Sua pele é bastante resistente, à prova de bala e até de canhão. Blue, já do tamanho de um prédio de 5 andares, estava tocando o terror em tudo. O problema é que desta vez, ele deixava ovos em alguns corpos das pessoas na rua, assim multiplicando a sua espécie. Mas de uma forma bizarra, as pessoas adquiriam 4 braços, 4 olhos e 2 pernas e saíam tocando o terror. Algumas delas eram maior que outras, tinham espécies diferentes, mas todos os humanos se transformando em filhos de Blue. Claro, aquele no qual ele escolhia. Os que não eram escolhidos viravam escravos ou alimentos. Depois de 2 anos daquele caos, eu resolvi procurar as forças armadas e disse para eles que eu tentaria parar com aquela coisa. Eles já não tinham mais esperanças. As pessoas viviam escondidas. Blue e seus filhos dominavam o mundo inteiro. A Terra virou seu ambiente. O plano era ir de helicóptero até Blue e tentar conversar com ele. Eu sabia que ele iria me entender. Blue se mostrou uma espécie bastante inteligente. Parece que adquiriu ainda mais conhecimento alimentando-se de cérebro das pessoas. E ele já estava em um tamanho colossal. Blue estava maior que a Torre Eiffel ou que a própria Estátua da Liberdade. Então seguimos com o plano. O processo foi difícil e terrível. Perdemos bastante pessoas e soldados. Então conseguimos chegar próximo a Blue. Eu estava com um megafone e tentei conversar com Blue. Estava com medo de ele não me reconhecer. Afinal, passaram-se 2 anos no qual eu não tinha contato mais com ele. Blue me pegou e levou próximo à sua boca. Eu fiquei com os olhos fechados, aceitando o meu destino. Então Blue me disse: "Fique tranquilo. Eu estou aqui com você." Depois disso, aceitei o meu destino. Hoje eu estou com Blue. Ele retribuiu tudo o que fiz por ele. Ele me deixa em um lugar, um tipo de uma ilha. Eu sou um rei por lá. Tenho comida, mulheres para reproduzir e comandar um certo exército de escravos. É uma belíssima paisagem. O meu acordo com Blue é simples. De 5 filhos que nascer, eu irei dar 3 para ele como alimento. Apenas homens, é claro. E quando chegar na certa idade de 14 a 15 anos. Blue diz que a carne é mais saborosa. Em troca, ele vai transformar a minha vida em um paraíso. Eu disse: eu vim para esse mundo para mudar tudo e a todos em minha volta. Estamos aqui no centro da cidade tentando entender o que está acontecendo. Pessoas estão apavoradas, correndo para todos os lados. Até o exército está aqui conosco, atirando e bombardeando tudo. Será algum ataque terrorista? Ou uma arma biológica? Espera! Meu Deus! O que é aquilo? Não! Deus! Que Deus nos ajude.